No vídeo anterior, eu adiantei para vocês alguns pensamentos filosóficos que possivelmente influenciaram, impulsionaram o discurso de Jesus. Eu dei enfoque para o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ali no capítulo 5 de Mateus. Eu falei do estilo de vida de Jesus, que é alvo de especulação, pela simplicidade, pelo desapego às coisas materiais, pelos seus conselhos que impulsionam e direcionam as pessoas que lhe seguiam para um mundo que estava para além da matéria. O que a gente chama de metafísica, que é um braço que se desprende da filosofia, que trata de assuntos que transcendem a matéria, a metafísica. No caso de Jesus, ele abordava sistematicamente o reino de Deus como tema central, como epicentro do seu discurso. Agora, eu vou falar para vocês um dado muito importante que é mais do ponto de vista social. Nem Jesus esteve livre das correntes de pensamentos, de escolas, de filosofias e de processo de helenização, como foi o caso do mundo de Jesus. Nem ele esteve livre. Mais tarde, no século XX, aqui chegou para nós no Ocidente um importante teórico que ilumina ainda mais o campo do discurso, o campo que a gente chama da palavra, não é? O Mikhail Bakhtin e a sua teoria, que é o dialogismo, que mostra que várias vozes encontram os indivíduos, desaguam neles e, de uma forma poética, contamina dialogicamente essas pessoas. Então, nenhum indivíduo está livre, está desconectado, está desprendido. Nenhum homem é uma ilha isolado do mundo. Logo, todos os pensamentos que emanam da minha mente passou por outros processos semelhantes a estes. Desde quando nós estávamos ainda em fase embrionária, quando os nossos pais, no caso a nossa mãe, que é o primeiro contato fonético, fonológico e de afeto que nós temos, já começou a contaminar, já começou a ter esse processo de contaminação dialógica, de modo que o bebê reconhece o som da voz da mãe e ele se acalma, né? Daí a máxima que a educação vem de berço. Voltando ao discurso de Jesus, eu disse no vídeo anterior que algumas escolas, por exemplo, a escola fundada por Sócrates, o cinismo, que fala de uma vida de simplicidade, cujo significado cinismo é cão, que mostra realmente essa condição, aqui para nós, condição humana, de desprendimento, de não ficar preso a nada que diz respeito à matéria, de não causar em nós alguns impulsos de ansiedade para querer multiplicar bens, riquezas. O discurso de Jesus parece caminhar nessa direção. Quando ele diz, não junteis tesouros na terra, onde a traça come e o ladrão rouba, juntai tesouros no céu, ele estava falando desse esvaziar humano. Quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, é porque ele está falando deste comportamento, desta condição humana em que muitos ricos vivem, sempre vivendo em torno de acumular mais e mais. E o que é pior, numa perspectiva capitalista, é a exploração do homem pelo homem. O explorador enriquece, o explorado cada vez mais necessitado. Jesus se coloca diametralmente contra esse estilo de vida. Então, neste meu primeiro olhar, eu me volto para o cinismo, essa escola fundada por Sócrates, que mais tarde ganhou mais força
e dimensão, mais ressonância pelo comportamento de Diógenes, um homem que, segundo a história, Alexandre o Grande ficou sabendo da sua existência, foi conversar com ele e o viu no barril. E perguntou por que ele era tão feliz tendo tão poucas coisas. Ele apenas disse: saia do meio do meu sol. Ou seja, o estilo de vida de Diógenes remete a uma vida simples, de uma basicalidade que não tem como a pessoa não ser feliz com esse tipo de consciência. Uma outra escola que eu aludi aqui foi o estoicismo, esta fundada por Zenão. O estoicismo coloca o homem numa situação de conformismo. Você não deve brigar, você não deve debater, você não deve gastar sua energia e se desgastar por coisas que eventualmente provoca em você angústia pela sua condição humana. No estoicismo, se eu nasci pobre, irremediavelmente pobre, e até portador de alguma doença, de alguma deficiência, eu tenho que aceitar para ter uma vida melhor, uma vida feliz. O estoicismo tem como núcleo do seu discurso a aceitação da vida do jeito que ela é. Se você lê o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, isso está nítido. Jesus enaltece alguns pobres que são pobres de espírito. Jesus enaltece pessoas que são perseguidas. Jesus enaltece bem-aventurado os que choram, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Veja, Jesus reúne um seleto grupo de pessoas que estão vivendo nos estratos mais baixos da sociedade. Pessoas que são alvo da misericórdia, da bondade, do altruísmo, da justiça, que numa perspectiva humana ela não existe. Essas pessoas são bem-aventuradas para Jesus, são felizes. Então é nesta direção que essas duas escolas, esses dois discursos filosóficos helênicos parecem desaguar no oceano dialético chamado Jesus. Isso é um demérito? Não, de modo algum. Eu acabei de falar no vídeo, logo no introito, da perspectiva bakhtiniana, da sua teoria, o dialogismo. Os próximos vídeos que eu vou falar, eu continuarei aprofundando mais nessas três escolas e também acrescentarei mais uma que acabei esquecendo, a de Platão. Quais influências estas escolas tiveram no ministério terreno de Jesus? E isto só faz de Jesus uma pessoa altamente preparada do ponto de vista cultural, que estava conectada com todo tipo de discurso. Jesus visitava algumas expressões gregas, relia, ressignificava e aplicava no seu tempo de uma forma genial. A palavra hipócrita nos conecta ao teatro grego. E possivelmente, quando Jesus esteve ali na cidade de Séfore, a maior cidade da sua região, na Galileia, ele ouviu e viu algumas peças teatrais. Quem sabe, algumas tragédias gregas de Sófocles. A tragédia de Édipo, por exemplo. Édipo Rei. Possivelmente Jesus ouviu, Jesus assistiu e ele fez um empréstimo linguístico, ressignificou e aplicou nos fariseus, chamando-os de hipócritas, de fingidos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, que é muito importante para que você seja avisado aqui também, tanto pelo YouTube como por outras redes sociais. Um abraço a todos, por enquanto é só.